Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Ruja. Se o mercado é uma selva, Ruja, é isso daí. E nós estamos aqui direto do SRI Festival, onde há poucos nós estivemos a palestra do Carlos Piazza, que trouxe pra gente muito conhecimento. Carlos Piazza, que é darwinista digital e futurista, e tá aqui com a gente. Boa tarde, bom dia, né? Carlos Piazza, como é que você tá? Eu gostaria que você desse um alô pra galera aí. Bom, olá a todas e a todos também que nos assistem. Obrigado pelo convite, Claudenir. Estão aqui para falar sobre os absurdos, né? Que a gente fala do mundo do futuro que ninguém está preparado para olhar, né? Então, acima de tudo, futuristas são mal criados. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu adoro esse assunto do futuro, então eu tô aqui me deliciando, né? Eu acho que essa conversa vai ser bem bacana, especialmente para mim, que gosto bastante desse tema. Muito legal. Eu vi você falando, né, alguma coisa sobre sociedade 5.0. A gente escuta falar sobre indústria 4.0 e enfim, esse avanço que vem da tecnologia e tudo. Mas a sociedade 5.0, estamos falando do ser humano, né, da evolução. E conta um pouco mais disso aí pra gente, Carlos. Olha, a sociedade 5.0 é a sociedade que tem foco irrestrito em muita tecnologia de um lado e o resgate do humano do outro, porque a sociedade 5.0 será uma nova sociedade pautada pelo humano puro. Isso significa um regresso, né? Porque se a gente está falando de uma sociedade que ao longo do tempo foi se colocando à disposição de uma forma de criar riqueza que foi trazida pelo Fordismo, pelo capitalismo, pela segunda revolução industrial, com a chegada da eletricidade nas linhas de produção, desde lá, Claudenir, a gente está fazendo uma coisa horrível para ser humano, que é só otimizar, inclusive a felicidade. Então, quando a gente olha que a gente tem muito mais coisas interessantes para fazer além da forma com que a gente otimiza tudo, talvez chega no ponto crítico das tecnologias serem tão pronunciadas sobre a gente que a gente tem que repensar o nosso lugar como seres humanos. Porque, na realidade, inclusive, eu faço uma crítica direta às empresas e tenho feito muita atormentação por aí, inclusive colocando o fato de que recursos humanos morreu, porque desde essa época a gente usa o humano como recurso. E eu não posso mais usar o humano como recurso. Então, quando eu preciso agora de inteligência, a capacidade de otimização que a gente aprendeu não serve. Então, é um colapso, né? Com certeza. E como que você vê o papel, como que a gente deve se comportar, né? Não sei se é assim que se diz, nesse mundo, nesse cenário, como ser humano? Olha, a gente teve uma oportunidade de ouro, apesar de ser dispar falar também um troço desse, com a pandemia, né? A pandemia fez com que a gente se enxergasse no espelho e muita gente se perguntou o que estava fazendo da própria vida, não é isso? É. Porque, na realidade, é aquilo que a gente brinca de falar, que não é uma brincadeira, mas que tem um fundo de verdade muito sério, né? Gerações e gerações de pessoas que não viam seus filhos crescer, que não viviam a família, Verdade. que não viviam o espaço, ou seja lá, da família, do tipo de formato que for, não importa. Uma vida onde você podia ser você mesmo, dentro das coisas que você gosta, dentro do teu habitat, com o teu cachorro, com o teu gato, seja lá com o animal de estimação que você tem, com as coisas mais de conexão humana que você possa imaginar. O mundo do Fordismo projetado para os dias atuais fez uma coisa horrível. Ela sequestrou as pessoas por causa do curtoprazismo patológico das empresas. Então, você tem que dar um certo resultado num determinado tempo, e esse tempo é de curtíssimo prazo. Tá todo mundo trabalhando que nem louco para poder cumprir aquelas metas que são absurdas, porque você tem que tirar o máximo possível no menor tempo possível, e é claro que isso requer de você a tal da otimização que a gente está falando. O problema é que a pandemia foi pra gente uma coisa muito importante, porque a gente voltou no convívio da família, Sim. Ou no convívio de casa. Muita gente voltou para suas origens, muita gente voltou por causa da saudade da mãe, saudade da família. Medo de perder, às vezes. Medo de perder. Medo de ficar sucumbido 2 anos, que a gente não sabia quanto tempo ia ter. Mas assim, essa vontade que a gente tem de reconectar com as raízes da gente. Porque o distanciamento físico foi cruel também com relação a isso. Sim, não é? sim. Então, se você tem agora, e tudo isso muda de ângulo de visão, porque se você considerar que a primeira pandemia da era da internet, a primeira pandemia
né? Com a presença de muita tecnologia, tanto que as pessoas não param para pensar que a gente aprendeu uma nova economia. A economia do baixo contato era uma coisa que os humanos nunca tinham visto antes, porque desde sempre era de alto contato. Então eu tinha que estar presencialmente numa estrutura. Fazia e-commerce? Fazia. Não no volume que foi feito durante a pandemia. Então esse troço, né, que é pura tecnologia, do delivery de tudo, do pedido de tudo, com a entrega de tudo, faz uma nova economia. E você descobre que, apesar de ser muito desconfortável para muitos, resolveu a vida de muitos outros. Não é? Eu acho que isso não volta mais, né? Porque a gente se acostumou já, né? Por exemplo, eu vi você falando, o caos constrói o futuro, né? Então eu acho que esse caos, né, da pandemia nos construiu um novo cenário daqui para frente, né? Eu queria até perguntar para você, como que você vê? A gente tem um impacto imediato já, é visível, né? Na nossa empresa, por exemplo, a gente tinha 10 pessoas presencialmente. Essas 10 pessoas hoje são 3 presencialmente, o resto estão distantes, trabalhando a hora que quer, no lugar que quer, da forma que quiser. E o engraçado é que a nossa produtividade aumentou, né? Eu acho que isso é reflexo, talvez não em todas, mas na grande maioria das empresas aconteceu isso, né? Então isso é o reflexo imediato que a gente vê. E o que você acha que tem algum reflexo futuro que dá pra gente projetar, o que você consegue ver? Claro que sim, porque na realidade você aprendeu uma nova independência, porque tecnologia no centro faz com que você tenha outros métodos de produção. E olha, bem feito para aqueles líderes horrorosos, comando-controle, que acham que podem mandar e podem controlar as pessoas, como se eles fossem aqueles batedores de bumbo, sabe? Daqueles barcos que todo mundo rema, e vai todo mundo no mesmo lugar, e vai todo mundo no ritmo do bumbo, do chefe. Uhum. Bem feito para eles, porque eles descobrem que agora eles não estão nem aí, né? Com essa lógica que a gente não... Claudinir, a gente não precisa deles. Eles são horrorosos, porque na realidade eles acabam comandando você, controlando você naquela visão de tarefa, e agora todo mundo dá um banho de escova nesses caras, porque claro que você tem maturidade para você poder fazer o que está destinado a você. E claro que a produtividade sobe porque você está conectado com outras coisas do mundo touch que o mundo tech te ajuda. Então, num primeiro momento, foi uma desgraça total. E que nem a gente estava brincando ali de falar, né? As pessoas descobrem que moram num lugar pequeno. Que moram num lugar pequeno porque você nunca estava lá. Você estava dentro das empresas. É isso? Sua casa não tem as funcionalidades do viver, né? Do viver, do trabalhar e do aprender. Eu vi coisas horrorosas, Claudinir, durante a pandemia, porque eu dava aula online para uma montanha de gente entrando na casa delas. E um dia eu vi uma criatura mexendo assim embaixo da mesa, e ela olhava assim, e ela fazia um movimento. Eu falei, criatura, o que está acontecendo aí? É a Terceira Guerra Mundial. Ela falou, ai, desculpa, é minha filha. Você tá louca? Você tá enfiando sua filha embaixo da mesa? Que isso, né? Aí o outro diz assim, ai, Piaz, desculpa, o gato miou. Claro, gatos miam, né? Se o gato tivesse latindo aí que eu ia sair correndo. Gente, para. O mundo da pandemia é um mundo sem filtro. Dá, tudo bem? Ok? A vida da gente sem filtro nenhum. E tanto que sem filtro pra todo mundo, né, Claudinei? Teve desembargador que a mulher saiu correndo pelada e deitou no colo. Eu já ia falar disso. Teve estante que caiu falso. Estante de papelão do Mercado Livre, meu Deus. O cara comprou uma estante de papelão. Tudo bem. Para parecer inteligente, né? Teve até filho de presidente que colocou até o papelão ao contrário. E os livros estavam tudo assim, né? Rompendo a lei da gravidade. Enfim, por quê? Porque o mundo é sem filtro, então você vê tudo que acontece na vida das pessoas. Se a vida é sem filtro, a sua vida também é sem filtro. Então, você dá de cara com as coisas que são estúpidas e que a gente faz e não para perguntar por quê. Entre elas, coisas absolutamente estúpidas em tempos de muita tecnologia, horário de trabalho. Por que das 9 às 18? Isso é uma coisa do Fordismo, porque precisava de um monte de homem puxando o motor nas correntes. E não podia um só trabalhar, tinha que trabalhar todo mundo junto. Claro, porque tudo era puxado no bração. Hoje eu tenho que falar de inteligência, não de força bruta. Eu posso ser pensador na praia, pelado na cachoeira, em qualquer lugar. Então as pessoas... E olha, eu já falava muito isso, e o nomadismo digital já era previsto muito antes da pandemia.
Só que a coisa não fluía, né? Não, Será porque que tava na gente isso? Né? Porque na realidade estava muito visível, porque tinha muita gente que já questionava o sistema de trabalho, ok? Então eu assim, escuta, eu não preciso estar plantado que nem uma mandioca dentro de um escritório, eu posso estar, se o meu trabalho é pensar, eu posso fazer isso de todo lugar. Se eu posso pensar e posso produzir, porque eu preciso de internet, e internet está em todos os lugares, não tem por que eu sentar numa baia, numa latitude, numa longitude que o meu escritório me impõe. Eu posso fazer isso de qualquer lugar. Sim. Não é? E aí você tem o colapso do que foi, então, a forma que mudou radicalmente em pouquíssimo tempo. Tanto que pesquisas que a gente olha do tempo da pandemia são caóticas, tá, Claudenir? Porque isso mostra que as pessoas usavam o tempo livre para fazer coisas estúpidas, porque quando você se pega com tempo livre, isso vai lá bater no Demasi, né? Que falava do ócio criativo, né? Que ele não estava doido. Não. Mas, na realidade, as pessoas se sentem vagabundas quando elas se pegam sem fazer nada. É isso? Você se cobra, né? Claro. Você foi induzido em você esse sentimento. Então, isso. Quando você vê, você fala, não posso ficar assim, né? Você se culpa, né? É horrível. É horrível. Você, E aí o que as pessoas fizeram durante a pandemia? Maior índice no mundo de gente arrumando gaveta e armário. Porque vamos combinar uma coisa estúpida, né? Verdade. Porque você tem que se manter ocupado. Porque você viciou em estar ocupado. Você não pode ficar de boa sem fazer Isso nada. é. Então, eu vou me conectar do outro lado desse mundo touch da Sociedade 5.0. Já que você me perguntou, conectando com um super filósofo que eu adoro, um filósofo sul-coreano-alemão, ele é de nascença sul-coreano, mas reside na Alemanha, que é o Byung-Chul Han, que ele tem um livrinho lindo que ele fala assim, o que aconteceu com a contemplação? E esse livrinho se chama A Salvação do Belo. E eu pergunto também, Claudenir, o que as pessoas fizeram com a contemplação? Não é isso? É verdade. A gente para contemplar a natureza, a gente para contemplar, a gente para meditar, a gente para organizar, a gente para dar um respiro no cérebro. Não, porque você não consegue fazer isso muito bem. Não é? Então, quando eu falo assim, será que agora, em tempos caóticos, que predefinem um novo futuro por causa de um renascimento que é imputado pelo caos, eu preciso ter contemplação. E por isso que hoje todos os ecossistemas globais dos futuristas, Claudenir, aponta a matéria-prima mais escassa do mundo inteiro, que é imaginação. O cara não tem tempo para imaginar, né? Ele pra não parar sabe, e não sabe. Porque quando você se pega fazendo ficção, e tanto que o povo me pergunta, tá? Ai, Piazza, isso tudo que você usa aí é o quê? É de injetar ou é de ou é de cheirar? O povo pergunta, não é nem outra, porque eu não preciso de artifícios, né? Porque basta eu entender que o seu poder de fazer ficção denota o seu próprio futuro. Então por isso que as pessoas se espantam e falam assim, é mesmo, né? Então o filme dos Jetsons, que é automático, né? Sim, mas não é só o filme do Jetson, são todos os outros. Isso significa o quê? Black Mirror é de verdade? Claro que é. Altered Carbon é de verdade? É. Years and Years, Matrix, né? Ex Machina, né? Skynet, é de verdade. A gente outro dia estava falando do HAL 9000, lá do 2001, uma Odisseia no Espaço, no tempo das máquinas rebeldes. Claro que a gente vai poder ter isso. Então, lembra do HAL 9000? Lembro. Eu lembro do 2001, Odisseia no Espaço, né? Isso. Esse era... O HAL 9000 era aquele robô, era o robô, a máquina central, que dizia para o criador dele, presta atenção, não adianta me mandar fazer nada que eu não vou fazer. Ele era um adolescente. Não vou fazer. E ele olhava assim e falava assim, também não adianta procurar a tomada porque eu já aprendi a sobreviver sem. Você vê, naquela época. Né? Então isso predefine o quê? Capacidade de processamento muito grande das máquinas. E não se falava de inteligência artificial, né? Mas a gente já via ela lá. É isso? Verdade. Então, duas coisas que a gente tem hoje. Inteligência artificial, que tenta reproduzir o raciocínio humano, e tem Deep Learning, com Machine Learning, que tenta reproduzir o seu neurônio. E isso pode ser muito bom de um lado, pode ser muito perigoso do outro também. Pode deixar a gente preguiçoso, enferrujado? Não, é pior, porque quando você tem, Claudenir, a singularidade, isso o Ray Kurzweil, que é o futurista-chefe do Google hoje, fala que pode ir para 2038, é logo aí.
né? É. Eu tenho 8 anos para ter inteligência artificial geral. E já tenho os ecossistemas globais pensando em ética global, né? Quando você fala da singularidade, isso significa que eu vou ter máquinas que vão pensar muito mais do que todos os humanos juntos na face da Terra. Cara, isso é Isso é dá Skynet. medo, cara. Isso é Skynet. Então, qual é o pré-requisito global? Ética. Que parece um assunto que ninguém mais fala de ética, né? Não, verdade. Que ética é uma régua que todo mundo perdeu, né? Uhum. Porque a sociedade parece que perdeu essa régua, né? Por quê? Máquinas não precisam de ética nenhuma. Quem precisa de ética é a sociedade dos humanos. Uhum. Então, claro que a gente vai precisar ter uma regulamentação de como serão usadas as máquinas a benefício do humano. Sim. Por isso que o Asimov, lá no Eu, Robô, coloca as 3 leis da robótica. Que ela será sempre escrava a serviço do homem, ela nunca mais vai se rebelar contra o homem. Mas isso é um preceito ético que está dentro do filme Eu, Robô. Aliás, está dentro do livro que virou filme, né? Então, na realidade, a gente pode saber que a ética vai ser muito requerida, mas a gente sabe que onde tem muita tecnologia, tem psicopata, né, Tem. Claudemir? Não é isso? Skynet. Quiser, cara, isso aí assusta, Né? né? É um assunto que assusta a galera, porque você não... É assim, como você falou, a partir do momento que você dá inteligência para uma máquina e ela mesmo vira autônoma, quer dizer, ela não tem ética nenhuma, o ser humano para ela pode ser o quê? Então a gente já viu alguns filmes, né, que as máquinas se rebelam e é um assunto que eu acho que preocupa muita gente. Claro, porque os ecossistemas... E não tá tão longe, né? Não tá tão longe, né? Então a gente já tem aí alguns indícios de que alguma ética já é necessária nos tempos que a gente vive, né? Legal. E você falou uma fala na sua palestra ali, você falou sobre trabalhar, aprender e viver. Isso. Né? Foi isso que você disse ali, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu achei interessante, né, o que você disse ali. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho dessa fala tua. Ah, porque isso é uma crítica danada, né? À vida das pessoas, né, Claudemir? Primeiro porque a gente desde sempre foi doutrinado a não viver para você poder produzir muito. Não é isso? Uhum. Isso porque a gente foi lá atrás, na geração Baby Boomer, na qual eu faço parte. Eu sou filho da Revolução, nasci em 1960, sou filho da escassez da Segunda Guerra. E quando a gente não para perceber que tipo de educação a gente recebeu, porque na realidade, geração de imigrantes, como muitos têm esse espelho, muitos tiveram outras realidades. Eu tive a realidade de ter uma família que deixou tudo para trás na Itália por causa da guerra, por causa do Mussolini, Primeira Guerra, né? Uhum. Veio todo mundo para o Brasil e veio todo mundo tentar uma vida nova, com uma língua diferente, com tudo que era passado e cultura largado para trás, para vir buscar um novo futuro, para vir buscar o sustento da família. Eu fico imaginando quanto isso foi duro para aquelas pessoas. Com certeza. Que tiveram que abrir mão de uma vida inteira, como a gente está vendo agora, tudo que é refugiado ucraniano, né, que se despatriou por uma força absolutamente descomunal, absolutamente reprovável, porque é uma invasão completamente injustificada, né, pela tentativa psicopata de alguém que tem uma visão da reconstrução do império, né, da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas ou Socialistas Soviéticas, que é uma coisa que ficou no passado. Sim. É isso? Então, é aquilo que eu falei, é muita tecnologia na mão de um psicopata só que coloca o mundo de joelho sob a promessa de uma guerra nuclear. Isso não faz muito sentido para o requerimento humano que a gente tem hoje. Quando a gente, então, tinha que ter educação de base, que aliás, Claudemir, é assim até hoje, tá? Porque os filhos reproduzem os modelos dos pais para seus filhos, não é isso? Então, qual é a regra? Primeiro, 2 aninhos de idade, 3, você já ouviu aquilo, né? Já sabe o que vai ser quando crescer? Criatura, me deixa crescer, depois eu te digo o que eu quero, não é isso? Que a gente não dá esse tempo. Não dá. Então, a família tende a resolver tudo para você, Claudemir, sua religião, sua profissão, o que você vai estudar, o que não vai estudar. E se você decide no meio do caminho não estudar, que muita gente hoje está escolhendo isso, porque a capacidade profética do professor morreu. O conteúdo está distribuído e ele é democratizado. Você abre o Google, você tem tudo e mais um pouco, tutorial de tudo, você tem conteúdo de tudo, os TEDs pelo mundo, te dão conhecimento ultra ágil. Para que eu vou estudar 4 anos para eu me formar numa profissão que já não existe?
Não faz sentido. Não faz sentido. Então muita gente não vê valor na escola do passado, porque ela ensinava você para uma lógica que não é mais permanente. Quando você, desde cedo, então, você ia trabalhar, tinha uma seguinte, estudar, você tinha ali uma premissa. Então você vive para trabalhar. Por quê? Nada melhor para combater a escassez, porque aí você pode, então, sobreviver, você pode reagir, você pode se colocar no mercado de trabalho. Então, isso significa que a escassez que a gente teve era substituída por uma abundância de um salário que você ia ganhar. E esse salário tinha que ser muito bom, então você tinha que estudar muito. Então o viver ele foi interrompido um pouquinho com a promessa e a premissa de que você tinha que aprender. Não é isso? Então, você tinha que ser super bom, você tinha que ter as melhores notas da turma inteira, tu tinha que ser um CDF do caramba, você tinha que sentar na primeira fileira. Se você fosse estudar na terceira série B, era a morte da família. A B e a C, então. Tá louco, tu era a escória do mundo, né? Que era assim, ser o refúgio do refúgio do refúgio, e que não tinha nada a ver, né? Mas assim, a qualificação, né, competitiva já, porque você tinha que estar no ar, então você não basta competir, eu tenho que matar o outro, não é isso? Então eu tenho que estudar muito, eu tenho que estar naquela jornada. Maravilha. Para ir você ir, então, naquela época era assim, você ir para uma indústria, né? Então você ir trabalhar e de preferência que você tenha estabilidade. Sim. Que é um conceito que hoje não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, porque ninguém mais tem estabilidade. Então o sonho era trabalhar no Banco do Brasil para sempre, para depois você então acabar com a sua vida lá, né? Porque todo mundo que tem um diploma vai trabalhar e não se atualiza mais, não é? Porque você acha que o diploma te deixa pronto para alguma coisa. Se encaixa numa rotina passo a vida inteira, como foi assim. Muita gente passava a vida inteira com base no diploma. Então o diploma ele fotografa para você o teu estoque de conhecimento. Né? Só que isso degradou ao longo do tempo, porque com esse mundo extremamente ágil, com esse mundo desbussolado, com esse mundo que não tem pé, não tem cabeça, extremamente caótico, numa velocidade absurda, onde o tempo rouba os significados, eu tenho que ter atualização de conhecimento constante. E além de tudo, qual era a premissa? Você tem que ter uma jornada depois dentro da empresa, porque você precisa ser um líder, você precisa sentar na cadeira do líder, para você ter então uma grande equipe, para você ter reconhecimento, que a família não teve, porque ela viveu a escassez de encarar uma nova vida num novo lugar. Percebe? A jornada? E aí você tinha que ter muitas coisas pelo seu salário, porque então você ia ser reconhecido como uma pessoa de sucesso. Então, Claudenir, a gente passou décadas sendo reconhecido pelo que tinha. Então, o tamanho da casa, quantos carros, quantas babás, quantas vezes vai para o exterior, o que você come. Até o pão que você consumia dizia muito sobre você. Não é isso? Água. O lixo. Perrier. O lixo. É verdade. Teu lixo diz muito sobre você. Verdade. Não é? É porque você vai ver o quanto você descarta de coisas que são consideradas essenciais para quem não tem acesso, né? Então, o lixo mais rico do mundo está no Brasil. Olha só. Né? O que é uma distorção. Então, você, o tempo inteiro, era ter. A sociedade 5.0, então, voltando na tua pergunta original, é tão simplesmente ser. Só que hoje, quando o tempo é ser, ninguém sabe o que é. Porque só aprendeu a ter. Não sabe o que é. Então, quando as pessoas se veem dentro de uma nova dialética de trabalho, explode a necessidade do propósito. Porque quando as máquinas vão tomando de você, Claudenir, tudo aquilo que você adorou fazer no lugar delas, e você se transformou numa máquina ruim, porque as máquinas ficaram muito melhores do que você. Sim. Por quê? Porque um robô rouba o seu emprego? Não. O robô rouba rotinas. Seu emprego é pura rotina? Já levou embora. Você não quer que um robô roube seu emprego? Não tenta se parecer com um. Entendi. Piazza, eu queria te fazer a pergunta assim. Eu tenho um filho de 11 anos, né? Então, é uma outra geração. E a gente já vê conflitos dessa geração que está vindo agora com as nossas gerações. Por quê? Porque eu já peguei uma geração com esse pensamento, né? Que você falou. E essas crianças que estão vindo, eles estão mudando ali o mindset deles, né? E
Você acha que essa geração, eles vão viver mais do que nós? Ou seja, viver no sentido não de tempo de vida, mas viver mais, abandonar um pouco toda essa carga de trabalho, de exigências e contemplar um pouco mais, talvez, viver melhor? Olha, eu posso dizer que já estão vivendo mais. Primeiro porque no passado, quando você olhava, você fazia 40 anos, você era desligado das empresas, não é? Porque falava assim, esse cara ficou velho, né? Porque então eu preciso atrair energia de gente jovem, porque você era visto como recurso. E recursos não podem cansar, não é isso? Recursos não podem se desgastar. Isso porque a sua força bruta era mais requerida do que isso. Hoje eu preciso só da sua inteligência. Eu estou pouco me importando com a tua embalagem de base, não é isso? E então por isso que quando a gente fala que inteligência não é assunto de gênero, não é assunto etário, né? Ele não é um assunto, né, que diz respeito à sua vida, porque a capacidade de pensar todos nós temos. Não é isso? Então isso pode ser de qualquer um, a qualquer tempo, em qualquer lugar, de qualquer cultura. Aliás, quanto mais culturas tiverem pensando, melhor para esse mundo caótico, porque a gente consegue ver fragmentos de mundos que sozinho a gente não consegue ver. Por isso que o componente diversidade dentro do mundo digital, ele tem uma faceta um pouquinho diferente, que não é justiça social. Inteligência do futuro é baseada em conflito. Confronto na pessoa, conflito na ideia. Quando a gente traz diversidade para novos ecossistemas criativos, é porque pessoas diferentes que nasceram de pais diferentes, que tiveram educação diferente, que vivem em lugares diferentes e que olham o mundo de maneira diferente, me explica o caos do mundo. Eu não posso mais sozinho querer especificar tudo isso. Mas se você for olhar nas empresas, você ainda tem um especialista de cada área, né? Impossível esse cara conectar tudo, ok? Então, por que eu falo que essas, não vou chamar de crianças, esses seres humaninhos já estão vivendo muito melhor? Porque eles vivem a depuração do modelo que era muito forte na geração Baby Boomer, na geração X, que deixou a geração Y borderline, porque são extremamente imediatistas, porque eles estão entre os dois modelos. Eles entram na empresa hoje, querem ser presidentes amanhã. Não tem paciência para nada, né? São completamente dispersos, né? Inseguros, porque estão borderline nos modelos. E isso é um desafio, porque a maioria dos chefes e dos gestores são da outra geração. E é muito difícil você lidar com essas pessoas, né? Claro. Saber lidar com isso, né? Sim. Tem alguma maneira do pessoal que está nos assistindo agora, que de repente se identificou com isso? Eu acho que talvez a principal forma é você também se desfazer um pouco de toda essa carga, né? Ser um pouco mais tranquilo, mais legal. Como claro. você vê isso? Porque, na realidade, essa condução transgeracional que a gente tem, as pessoas acham que os mais velhos, e tem muita gente que acredita nisso, né? Que as pessoas que têm mais idade perderam capacidade cognitiva. Muito pelo contrário. Então, quando eu tenho que equilibrar duas coisas que são necessárias dentro das empresas, e isso está acontecendo, porque hoje você tem 4 gerações de pessoas dentro das empresas, quando algumas décadas atrás era só 2. A que entrava e a que saía. Né? O rodízio, né? Porque você fazia 40 anos, você era posto fora, substituído por alguém de 20. Por quê? Eu precisava da tua energia, porque ainda era braçal. Muito manual. Né? Muito manual. Agora não, preciso de inteligência. Então, o território do Gandalf fica muito mais pronunciado. Né? Então, o que a gente brinca de dizer? O povo às vezes fala assim, mas por que isso acontece? Todos os grandes pensadores do mundo são todos muito velhos de corpo, mas com um poder de mentalidade absurdamente colocado. Então, você fala assim, o que faz com que as pessoas possam olhar tudo isso, né? É porque talvez a idade não significa muita coisa, não signifique muita coisa, e talvez a gente tenha que entender que a gente só chegou onde chegou porque a gente é feliz por mais tempo, não porque eu tenho mais idade, percebe? Então, a sabedoria que a gente tem pela autoridade e pela influência que a gente tem é por toda a carga de vida que a gente já viu. Sim. Não é? Então, você junta sabedoria com energia e eu tenho aí, então, um objetivo transgeracional. Tanto que empresas estão indo para a 5ª geração dentro das empresas, né? Então, você vai ver isso tudo acontecer. E, na realidade, a gente deveria se render a uma coisa absolutamente plausível, que é o paradoxo. Porque, na realidade, o paradoxo não tem vida nas empresas, porque é feito para não ter paradoxo. Porque você está lá para executar. Percebe?
Você não está lá para criar pensamento, você está lá para executar. Tanto que você é remunerado por isso. Então, o que viraram as empresas? Viraram uma escola de adestramento de foca, onde você faz muito melhor e ganha 2 amendoins do que o teu coleguinha que ganhou um só. Então, eles chamam isso de bônus. Né? Então, continua o ambiente competitivo em detrimento do ambiente colaborativo. Se eu estou no mundo caótico, que eu preciso de visão de futuro, e o futuro ele é colonizado por todos, eu preciso ter diversidade lá. Então eu preciso de cocriação. Eu preciso da força do paradoxo para recriar o mundo, que é tudo que as empresas não deixam ter. Isso é um modelo disruptivo de gestão, de negócios, até da própria vida? Eu acho que sim, porque na realidade é um requerimento fortíssimo hoje que as empresas insistem em não querer enxergar, porque elas são fordistas ainda. Eles falam pensar fora da caixa, né? Pensar fora da caixa. Mas é o que você falou, precisou chegar uma pandemia para chacoalhar, né, a gente, para de repente fazer sentido. Puxa, mas como você falou, por que eu não vivo dentro da minha casa, eu não visito meus parentes, né? Então ninguém pensou fora da caixa, nunca, né? Não. A pandemia, ela trouxe esse despertar. Na verdade, a gente foi forçado a isso. Forçado. Né? Forçado. E tanto que eu digo, para todo mundo que fala isso, Claudemir, porque pensar fora da caixa é um horror. Porque quando as pessoas pensam dentro da caixa, é um pavor. Mas quando elas pensam fora da caixa, é um horror. Sabe por quê? Porque elas continuam vendo a maldita da caixa. E eu não dou 3 meses pra você se enfiar nela de novo. Por pura saudade. E como lutar contra isso? O que fazer? Chuta a porra da caixa longe. As pessoas não fazem isso. As pessoas ficam assim, tudo bem, eu abandonei, mas eu tô ali sobre o ângulo de visão, sabe assim? Se tudo der perrengue, eu volto. Correndo. Não tem gente de 50 seguro. anos voltando pra casa da mãe. Meu Deus, larga a velha viver. Não é isso? Porque a gente volta para a origem e isso significa um colapso, né? Uma falta de capacidade de você se bancar dentro daquilo que você idealizou para você. Então você volta para a origem. E é isso que acontece com a maldita da caixa. Volta todo mundo rapidamente. Você sai de uma sala numa sessão mais turbo possível. No dia seguinte as pessoas estão pensando exatamente igual. Piazza, olha, eu quero te agradecer demais. O nosso bate-papo até extrapolou um pouquinho do tempo, mas é que o assunto é muito bom, o papo é muito gostoso, você tem muito conhecimento e compartilhar isso com a gente é muito bom. E para mim foi um prazer receber você aqui. Eu gostaria de abrir o microfone agora para você dar a sua mensagem, passar, né, o que você gostaria que as pessoas levassem desse bate-papo aqui. É uma coisa muito simples em base da Sociedade 5.0, tá, Claudemir? Que eu me despedi do povo ali, como eu sempre me despeço em todos os lugares, que é sempre do jeito mais humano que eu sei ser, não é isso? Na realidade, quando eu tenho presença de muita máquina, eu já enxergo que ela poderia fazer muitas coisas no meu lugar, talvez só sobre uma coisa muito interessante para os humanos, que é ser feliz. Entrega todo o resto para as máquinas, que elas farão muito melhor do que você pode imaginar. Só que as pessoas não sabem o que é a felicidade para elas. Talvez seja um terreno para elas começarem a pensar. Show de bola. Muito obrigado. Gente, e com isso a gente se despede por aqui desse episódio. Agradecer demais a presença de Carlos Piazza e dizer para vocês, não se esqueçam, se o mercado é uma selva, ruja!